Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está de volta nessa semana com a continuação do nosso conteúdo sobre a Semana de Arte Moderna, tá? Semana passada eu apresentei aqui para vocês o que iríamos trabalhar, né? Fiz a leitura desses dois textos, conversamos sobre esses três exercícios e a tela da Anita Malfatti, a boba. E hoje a gente vai entender um pouquinho o contexto histórico da Semana de Arte Moderna, apenas o contexto histórico, o que acontecia, e um pouco sobre a semana, né? Quantos dias aconteceram, onde aconteceu, para depois a gente trabalhar sobre os principais participantes e as características desse momento da literatura. Então, assim, em relação ao contexto histórico, a gente está lá no início do século XX, e no início do século XX, como vocês já sabem, deve ter estudado bastante a história, a gente tem um período de grandes mudanças em todos os setores, e na arte não era diferente. Por quê? Porque lá na Europa, a gente tinha os prenúncios da guerra e a própria Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso altera a forma de pensar do homem. Por exemplo, um contexto muito carregado, ele traz um tom mais pessimista aos textos, um tom mais de desespero, trata de violências, assuntos relacionados a questões políticas, é, invasões. A arte ela não poderia continuar sendo a mesma. Surgiram então diversos movimentos. O que esses movimentos eles pretendiam, né? Principalmente no termo do campo artístico. O que esses movimentos pretendiam? Esses movimentos visavam romper com tudo que representasse o tradicional. Por quê? Porque havia uma mudança de cenário, uma mudança em todo o cenário social, político e econômico, como também nas artes. Se a arte vem mudando, então assim havia um desejo, uma ânsia, uma expectativa muito forte para que aquela arte que não convencia mais, ela sofresse uma alteração também. Então o que acontece? Começa a nascer a partir dessas vanguardas, que são esses movimentos, né, que buscaram romper com o tradicional, novas interpretações sobre a realidade, tudo totalmente diferenciado. A ideia deles nem era definida. Na verdade, o que a gente percebe na fala deles é que eles dizem assim, que não sabemos o que queremos. Nós sabemos o que não queremos e não queremos mais o passado. Então, no campo da arte havia um desejo enorme pela mudança, uma expectativa por algo que eles ainda nem sabiam o que eles queriam, né? Mas eles queriam algo novo. E nesse contexto das vanguardas, com a influência de muitas vanguardas, principalmente com o futurismo, surge o modernismo brasileiro. O que esse movimento representa? Um momento de ruptura com toda a tradição artística, com todo aquilo que representava o passado. No país, a ideologia de liberdade foi o caráter principal da influência na própria estética da arte. Tal fato teve como data de início dia 13 de fevereiro de 1922, com a Semana de Arte Moderna. Então, o modernismo ele surge. Na verdade, a gente está falando da Semana de Arte Moderna especificamente porque foi um evento cultural, um movimento cultural e artístico. Esse movimento ele representa o início de uma nova estética, de uma nova arte, de uma nova corrente literária, que é o modernismo. E essa semana foi realizada, ou esse evento chamado Semana de Arte Moderna, foi realizado na casa de espetáculo mais imponente do estado de São Paulo, que foi o Teatro Municipal. Antes desse marco, porém, diversos acontecimentos colaboraram para que acontecesse essa semana, para que ela viesse a ocorrer. Então, assim, o que aconteceu que influenciou o surgimento dessa semana? Inclusive, eu indico para vocês e falei que iria passar um trecho hoje de Um Só Coração, com uma minissérie que a Rede Globo trabalhou, e trata de um momento que fala sobre a ideia, como a ideia surgiu. Mas eu não vou mostrar o vídeo ainda essa semana, porque a gente não vai ter tempo suficiente, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e exaustivo. Eu ainda vou postergar para a próxima semana, quando eu for falar dos participantes, mostrar esses participantes, como surgiu a ideia na cabeça de cada um e como eles colocaram em prática. Em 1912, por exemplo, falando um pouquinho sobre esses acontecimentos que colaboraram para que a semana acontecesse. Nós temos vários acontecimentos. O primeiro deles foi a volta de Oswald de Andrade da Europa. Em 1912, especificamente, ele chega de uma viagem da Europa e traz várias ideias.
Como vocês já sabem, né, por exemplo, em 1912 a gente não tinha internet, não tinha outro meio de divulgação comparado, próximo do que a gente tem hoje, que a gente consegue viajar e ir até a Europa sem sair do lugar. Então, quando o artista, quando o estudante, quando o intelectual, quando qualquer pessoa queria saber qual era a vez, o que estava acontecendo lá no outro país, ele não tinha como pesquisar no Google, ele tinha que ir até lá. Então, o Oswald de Andrade, curioso como sempre, inclusive ele atrasa os estudos dele muito, porque ele interrompe várias vezes os estudos para fazer viagens, como se fossem umas viagens de pesquisa. Então, ele vai para a Europa, passa muito tempo lá, alguns meses, pesquisando tudo de inovador que tem surgido lá. Então, ele chega muito ansioso. Gente, nós estamos muito atrasados, porque lá na Europa, por exemplo, se faz arte de uma outra maneira. Lá, isso aqui é muito atrasado, então a gente precisa mudar. E ele fica pensando como vai fazer para inserir aquilo que ele viu e achou interessante, inovador e propício para a época no Brasil. Então, uma das ideias surge por conta disso. Um dos influenciadores foi exatamente uma das cabeças, né? Um dos maiores influenciadores e participantes foi o Oswald de Andrade. Então, ele traz várias ideias e conversa com intelectuais, com artistas, com jornalistas, e eles têm essa ideia de criar esse evento. Então, em 1912, ele volta trazendo as ideias acerca das novas artes. Lembremos que ocorre nas duas primeiras décadas do século XX o desenvolvimento da maioria das vanguardas. Tais ideias foram divulgadas por ele em diversos jornais. Só que ele não ganhou notoriedade. Aqui diz que ele não teve nenhuma grande simpatia do público. Ele precisava de algo maior, algo que fosse mais impactante, que marcasse, que fosse mais representativo. O momento de propulsão que fez com que, em 1922, o modernismo se elevasse aos céus aconteceu no ano de 1917. O que acontece em 1917? Vejam que a gente já tem aqui dos eventos que colaboraram para a Semana de Arte Moderna a chegada de Oswald de Andrade da Europa. Um outro grande momento foi a chegada da Anita Malfatti da Europa também. Quando ela chega, ela tenta fazer uma divulgação também do inovador, ela ganha uma bolsa de estudos e vai para a Europa. E ela volta e em 1917 ela promove uma exposição. Só que essa exposição é uma exposição que é muito ousada para a época. Inclusive, ela vende muitas telas, mas tem um crítico que tem uma credibilidade enorme na sociedade, que é Monteiro Lobato. E um dia após a exposição da Anita Malfatti, ele escreve um manifesto no jornal escrito chamado Paranoia ou Mistificação? E ele acaba, assim, literalmente, com toda a ilusão que a Anitta tinha de se sobressair, de fazer sucesso. Porque ele faz um texto muito crítico negativamente em relação à exposição e ao trabalho da Anitta, aos traços, às cores, às protagonistas das suas telas. E as pessoas devolvem as telas da Anitta, e são algumas delas, inclusive, muito agressivas. Mas, enfim, um outro fato relevante foi a exposição da Anitta, que aconteceu no ano de 1917. Aqui diz assim: Anitta, que voltava de seus estudos sobre arte feitos na Europa e nos Estados Unidos. A princípio, o público acostumado somente com a arte realista tomou um choque, mas mesmo assim, algumas obras da pintora foram compradas. Entretanto, dias depois, o crítico de arte no jornal Estado de São Paulo, Monteiro Lobato, publicou o artigo Paranoia ou Mistificação, fazendo severas críticas à mostra da artista, revelando conservadorismo artístico e o desconhecimento sobre a arte moderna, porque Monteiro Lobato era muito contrário à Semana de Arte Moderna. Ele falava que quando eles fizessem uma Semana de Arte brasileira, ele iria participar, mas que toda aquela inovação era muita bobagem, ele não estava aberto para isso, ele não aceitou com bons olhos essa modernidade, essas características, essas inovações. Os leitores que confiavam plenamente nas opiniões de Lobato reagiram imediatamente devolvendo os quadros da pintora. A Anitta sofreu até tentativa de agressão, que foi o que eu falei ali anteriormente para vocês. Além desses dois acontecimentos, outros acontecimentos pronunciaram também o nascimento de novas artes. Por exemplo, as estreias de 4 jovens escritores que, apesar de ainda apresentarem certa identificação com o parnasianismo e romantismo, já demonstravam que a literatura não era mais a mesma,
porque eles apresentavam algo diferente. Quem eram esses jovens? A gente tinha aqui, por exemplo, o Mário de Andrade, com o livro Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. O outro artista era o Guilherme de Almeida, com o livro Nós. Manuel Bandeira, com Ciência das Horas. E Menotti Del Pitta, com Juca Mulato. Esses 4 jovens, eles inovaram, né? Eles trouxeram, assim, eles estavam estreando, mas eles trazem nesses 4 livros, nessas 4 obras, apesar de características românticas e parnasianas, uma inovação jamais vista, né? Eles já trazem características que eles ainda nem conheciam, nunca tinham ouvido falar. Mas tem um ponto culminante, parece bobagem, mas o ponto culminante para a Semana de Arte Moderna foi vir a se tornar realidade, foi quando os jovens modernistas, chamados de futuristas na época, conhecem nada mais nada menos que um artista chamado Victor Brecheret. Esse artista foi convidado para realizar o desenho Monumento das Bandeiras, que vocês encontram facilmente aí no Google, na pesquisa de vocês, que é um monumento que tem ali no bairro do Ibirapuera, em São Paulo. Um monumento que para a época foi considerado extremamente ousado, né? Mas logo depois, apesar da rejeição, ele foi considerado um símbolo da arte moderna. Bom, sobre a semana. Tá aqui o Monumento às Bandeiras. Eu esqueci que estava aqui. Esse monumento aqui foi considerado muito ousado para a época. É o terceiro marco, é o quarto marco, né? A gente falou de alguns eventos, algumas situações que colaboraram para a Semana de Arte Moderna e vamos recapitular. A chegada de Oswald de Andrade da Europa, a exposição da Anita Malfatti, em 1917, com o expressionismo, eu não pontuei aqui, o livro de vocês não fala, mas era uma arte expressionista. A estreia de 4 jovens artistas e a influência e o trabalho do escritor Victor Brecheret, que é o Monumento às Bandeiras. Bom, em relação à semana, gente, a Semana de Arte Moderna foi realizada em 3 dias. Ela é chamada de uma semana porque ela deveria acontecer durante uma semana. Só que a sociedade ficou muito dividida. Os jornalistas, a própria sociedade ficou muito dividida e alguns eram extremamente a favor, outros contrários. Então, causou-se um tumulto e eles resolveram fazer o evento acontecer somente em 3 dias, que foram os dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Cada dia aconteceu uma coisa. Era exposição de telas, declamação de poesias, músicas, no Teatro Municipal de São Paulo, sempre à noite. Não se sabe exatamente quem foi o idealizador, porém sabe-se que Oswald de Andrade e Mário de Andrade foram os principais nomes, sendo este o grande teórico do modernismo, como eu falei para vocês ali atrás. O Oswald de Andrade é um dos cabeças desse evento. O evento significou 100 anos depois, da independência política, que aconteceu em 1822, a independência cultural brasileira. Exatamente quando o Brasil completava 100 anos de independência política, surge esse evento que representa também uma independência, só que uma independência cultural. Qual que era o objetivo desse evento? Era romper com a tradição, como já foi dito no início, né? Romper com toda a tradição artística, no campo das artes, na literatura, nas artes plásticas, na música, em todos os setores. E pôr o público a par do que era a arte moderna, ou seja, apresentar um panorama geral da nova estética. E esse movimento, além de ter esse objetivo, ele teve uma simbologia, que era a afirmação dos princípios da arte moderna. Esse panfleto aqui foi o panfleto de anúncio, de divulgação do evento. Vocês verem como não tinha, né, uma gráfica tão moderna quanto a nossa, mas para a época já era muito ousado, muito moderno. Para finalizar, que para realizar tal evento, o Teatro Municipal de São Paulo foi alugado e nele realizadas conferências, recitais, leituras e exposições. Engraçado que a Casa Municipal de São Paulo, essa casa de espetáculo, era muito cara, eles não tinham esse dinheiro, mas eles conseguiram o patrocínio de um grande empresário, um grande agricultor de café da época, que vendeu várias sacas de café, conseguiu alugar para eles e patrocinar o aluguel dessa casa. Na noite do dia 13, uma das atrações foi a conferência chamada A Emoção Estética na Arte Moderna, que foi ministrada por Graça Aranha. O Graça Aranha foi o único representante da velha guarda que apoiou os jovens futuristas. Nós tivemos muitas rejeições na época, um momento assim muito difícil para a arte,
porque precisava ter muita ousadia, muita coragem para enfrentar uma sociedade conservadora. Para mudar, mudança, sair da zona de conforto, enfrentar, apresentar a sua proposta e continuar, porque depois da semana eles precisavam, aconteceu a semana e aí? Eles precisavam continuar criando, né, sendo muito criativos para que isso ficasse na cabeça das pessoas e, como diz, né, pegasse, né, decolasse. Na segunda noite, que foi no dia 15, nós tivemos a participação de Ronaldo de Carvalho, que apesar de ser muito vaiado, recitou o poema de Manuel Bandeira, Os Sapos, porque Manuel Bandeira não podia estar presente porque ele estava doente, com pneumonia. E tal poema satirizava de forma aberta a poesia e os poetas parnasianos. A poesia está aqui disponível para vocês fazerem a leitura na íntegra, na página 96. Eu vou ler essas duas primeiras estrofes, que diz assim: Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. Aqui a gente percebe uma explícita crítica contra os parnasianos, ao qual eles chamam de sapos. E quando ele diz meu pai foi à guerra, foi, não foi, ele está falando meio que da repetição, que é a poesia, que é igual. Aquele soneto, sempre com os mesmos versos, falando sobre as mesmas coisas, tendo os mesmos títulos, é, com a mesma métrica, com a mesma rima, com a mesma formalidade. Tá, gente? Então é isso. Tá. Só para finalizar, agora sim, para finalizar, diz aqui no finalzinho. Na terceira e última noite, nós tivemos a participação, então, de Heitor Villa-Lobos, que apresentou a música. Então, nós tivemos a primeira noite com a conferência de Graça Aranha, a segunda noite com a declamação de poesias, e a terceira e última noite foi a noite das músicas. E o grande cantor, o grande representante foi o artista Heitor Villa-Lobos, que ao entrar no público percebeu que em um dos pés ele calçava um chinelo, porque ele estava com o pé machucado. E eles estavam numa casa de espetáculo que era muito formal, as pessoas tinham que ir de traje completo, traje formal completo. E eles achavam que o fato de ele estar de calçado com um pé de sapato e outro de chinelo já era uma questão de modernidade, mas não era, foi uma infeliz coincidência. Então, considerando essa atitude uma verdadeira afronta, o maestro foi severamente vaiado pelo público e tempos depois ele explica que aquilo nada tinha a ver com a arte moderna, e sim com uma infecção no pé devido a um calo, tá? Então, por hoje é só. Eu vou deixar vocês aí com essas informações dos eventos que influenciaram o início da semana, o evento que aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, o que acontecia em cada uma dessas noites, o que essa arte objetivava, que está aqui, romper com a tradição, e o que ela simbolizava, que era a afirmação dos princípios da arte moderna. Tá? Na próxima semana a gente vai falar sobre os participantes, sobre a importância e algumas características gerais da Semana de Arte Moderna. Um abraço, qualquer dúvida é só me chamar que eu estou à disposição. Até a próxima.